gente anunciou agora há pouco, gente, faltando poucos dias para o dia de votação do segundo turno das eleições, como é que está o balanço de gastos dos candidatos? Segundo um relatório que foi divulgado pelo próprio TSE, Lula e Bolsonaro já gastaram mais de 120 milhões, isso ao longo de toda a campanha, e aí desse total, 67 milhões só com propagandas. A gente traz a partir de agora os gastos de Lula e de Bolsonaro, segundo essas informações divulgadas pelo próprio TSE a partir do relatório financeiro que foi enviada pelas campanhas dos candidatos até este momento. Lembrando que nesse segundo turno, candidatos podem gastar até 44 milhões de reais, além dos 88,9 milhões de reais previstos para o primeiro turno. Tem aqui na tela, então, começando pelos gastos de campanha do ex-presidente Lula, candidato do PT, 25,9 milhões de reais com produção de programas de rádio e TV, o que representa 29,4% de todos os gastos do petista até este momento. Temos 11,5 milhões com impulsionamento de conteúdo na internet, ou seja, um pouquinho mais de 13% de todos os gastos e 8,7 milhões de reais gastos com materiais impressos, o que significa quase 10%, 9,9% de todas as despesas do momento do candidato, até esse momento. Só com propaganda, segundo os dados do TSE, Lula gastou 46 milhões de um total de 88 milhões de despesas de campanha. 88 milhões, então, o total dos gastos de campanha de Lula do Partido dos Trabalhadores. Vamos para os gastos de Jair Bolsonaro agora, do PL? Tem na tela para você. Foram 10,8 milhões de reais gastos com a produção dos programas de rádio, de televisão, o que representa 25,6% de todas as despesas. Aí temos 7,1 milhões com impulsionamento de conteúdos, ou seja, quase 17%, 16,9% de todo o gasto que foi feito pelo candidato. Aí vem os materiais impressos. O candidato Jair Bolsonaro gastou 3,7 milhões de reais com materiais impressos, o que representa 8,7% do gasto total. Com propaganda, Bolsonaro gastou 21,6 milhões de reais e até agora, de acordo com o TSE, as despesas do candidato chegam a 42 milhões de reais. Sidney. Leandro Rezende, eu tenho para mim que você no futuro, não sei quanto tempo, ainda vai debater se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, se vai se rever o fundo eleitoral, o fundo partidário. Isso é uma realidade, mas não é sobre isso que eu vou te perguntar, não. Perguntar é sobre o dinheiro já existente, no que ele é aplicado, né? Como é que os QGs estão fazendo isso? Estão planejando, não estão planejando? A realidade é que muda, que faz com que você aplique mais aqui ou ali. Como é que está isso? Tem uma lógica de resposta, né? O que está circulando mais na internet acaba sendo, por exemplo, mais impulsionado. Nesse sentido, vou lembrar aqui uma apuração do nosso colega aqui da CNN, o Kenzo Matida, né? Ele trouxe uma apuração ontem mostrando que a campanha do presidente Jair Bolsonaro passou a impulsionar anúncios nas redes, né? Na rede, de uma maneira geral, para desvincular a imagem do presidente Jair Bolsonaro do Roberto Jefferson. Um exemplo objetivo esse de que a apuração do Kenzo Matida trouxe, né, de um exemplo objetivo de como que esse gasto é direcionado. Ele responde um pouco aos ventos da campanha, né, para onde a campanha está indo. Esses impulsionamentos tendem ali a atuar para conter danos, para desmentir fake news, nesse caso para conter um dano objetivo à imagem e à campanha do presidente Jair Bolsonaro, uma pauta que de fato se tornou um problema nos últimos dias da campanha. Nesse sentido, até como o Uribe destacou, né, a avaliação de que a partir de hoje esse assunto tende a um pouco a perder força no debate político, isso na avaliação de integrantes com quem o Uribe falou e com quem falei também. Nesse sentido, a gente está vendo uma quantidade imensa de dinheiro despejada nas plataformas digitais, porque é onde está a guerra virtual dessa campanha, né? Se em 2018 ainda o presidente Jair Bolsonaro mostrou que nadava de braçada nesse terreno, agora o jogo foi um pouco mais equilibrado. Nesse sentido, os gastos do Lula e do Bolsonaro para impulsionar conteúdo, eles demonstram isso, como a disputa ela se deu de maneira muito intensa nas redes sociais até aqui. Exatamente isso que eu ia destacar antes de passar para o nosso Uribe arrematar. Esse gasto alto com impulsionamento de conteúdo nas redes sociais. Nessa eleição que a gente viu tanto disparo de fake news, de informações falsas, mas também de informações que circularam aí na internet loucamente, né, Uribe? E claro que isso aparece como um reflexo até nos números desses gastos dos candidatos.
E a gente viu tanto impulsionamento, Roberta, que inclusive em um dos podcasts de Luiz Inácio Lula da Silva, quando você ia entrar para acompanhar, a propaganda era de Jair Bolsonaro. De tanto investimento que foi feito, sobretudo no YouTube e nessas plataformas digitais. A gente pode ver uma diferença muito grande dos gastos de Luiz Inácio Lula da Silva com Jair Bolsonaro. Dois motivos me foram apontados pela campanha petista. Primeiro, Jair Bolsonaro é o presidente do país. Então, naturalmente, ele tem mais holofotes, porque ele é candidato e também gestor. Então ele acaba naturalmente em agendas políticas e agendas focadas na administração federal aparecendo. Então Luiz Inácio Lula da Silva, que não está à frente do Palácio do Planalto, precisa investir um pouco mais para aparecer. Segundo, impulsionamento digital. Jair Bolsonaro teve um gasto de 7,1 milhões. Luiz Inácio Lula da Silva, de 11,5 milhões. Por quê? Porque a estrutura de Jair Bolsonaro já é uma estrutura mais longeva e mais forte. Desde 2014, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, que é considerado o guru nas áreas de mídias digitais da campanha reeleição, ele já vem estruturando uma rede com bastante capilaridade. Luiz Inácio Lula da Silva não, nessa campanha comeu muita poeira comparado à campanha de Jair Bolsonaro. E aí veio o queridinho da campanha petista, que é André Janones, para tentar correr um pouquinho por fora para que conseguisse ter o mesmo potencial de verbalização e de ecoamento, ou equação, enfim, como a gente pode dizer, nas redes sociais. Então o que a gente teve Lula teve que gastar mais, porque a estrutura de Jair Bolsonaro já era uma estrutura mais consolidada.